Graça e paz, queridos. Esse é o dia que o Senhor fez, amém? Esse é o dia que o Senhor nos deu como privilégio. E nós tivemos aqui a nossa irmã Mara, nosso irmão Antão, que partilharam a palavra de Deus. E estamos seguindo todas as recomendações do decreto municipal e da área da saúde a respeito dessa celebração que nós estamos fazendo. E eu quero começar essa nossa reflexão. Antes disso, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Mas antes de começar, eu quero deixar um recado para você. Amanhã, às 19h30, nós vamos ter o Agape Kids aqui. Você pode olhar no telão que vai estar o aviso do Agape Kids. E será um momento muito abençoado, onde nós estamos ministrando uma série de mensagens para as nossas crianças e juniores a respeito de como lidar com as emoções, como lidar com os sentimentos. E você não pode ficar de fora. Na quinta-feira também temos a Escola Bíblica Discipuladora, um momento onde nós estudamos a palavra de Deus e compartilhamos essa palavra com todos aqueles que amam estudar as Escrituras. Amém? Eu trouxe aqui para o púlpito porque hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, a esperança que você precisa para construir relacionamentos saudáveis. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero mandar um recado para o pessoal que sempre está preocupado com essa área da vida da igreja, essa questão de criar pontes, de criar relacionamentos, de fortalecer, de receber bem, de fazer com que essas pessoas sejam bem acolhidas aqui na nossa família Agape. Não sabemos como vai ser essa semana, se vai liberar os cultos presenciais ou não vão liberar, mas há um pessoal que se preocupa muito com essa questão de gerar, de proporcionar um relacionamento saudável no seio da igreja, na vida da igreja local. Eu quero passar para você aqui, primeira coisa, nós estamos com muita saudade de você, amamos você, meu querido irmão da família Agape, nós amamos você, você é muito querido e certamente coraçãozinho, emoji para você, sabe, se você estiver aí no bate-papo, você pode mandar também para os seus irmãos. Nós estamos distantes fisicamente, mas em espírito e em coração estamos aí, coraçãozinho para você. Outra coisa, você que é a primeira vez que está participando conosco, eu quero dizer para você, em nome do Ministério de Acolhimento, Ministério de Mídia e toda a família Agape, seja bem-vindo à casa do seu Pai. Você está em casa, mas você está na casa do seu Pai. O seu Pai te abraça, o seu Pai te recebe com muito amor, com muito carinho. Seja muito bem-vindo à casa do seu Pai. Uma outra coisa que nós precisamos que você também compreenda, que estamos felizes com a sua presença. Hoje nós temos aí mais ou menos nessa transmissão, nesse culto online, aproximadamente 400 pessoas para mais que estão participando dessa celebração. Pessoas que estão na sua TV, na sua casa, com seu smartphone, estão no computador, mas hoje nós estamos participando aí em torno de 400 pessoas, celebrando ao Senhor juntos com a família Agape online. E o nosso último, recadinho para você. Aleluia, glória a Deus pela vida de todos aqueles que estão trabalhando aqui. Nós temos o Mateus que está trabalhando na mesa de som, nós temos o Vitor Hugo que está aí na mídia, que vai trabalhar os slides, música, nós temos o Gabriel Reis que estava aqui na adoração, João Paulo, o Davi, nós temos o Kleber Bambam que está na filmagem, cuidando disso aí, e nós estamos aí numa deslocando, proporcionando para que cumpramos todos os requisitos. Então, glória a Deus pela sua vida, você que tem essa vida ligada em Deus. Então, seja muito bem-vindo. Nós louvamos a Deus pela sua família, pela sua casa, e que você possa dar um glória a Deus aí, possa abraçar as pessoas que estão aí perto da sua casa, porque em casa pode abraçar, em casa pode realmente cumprimentar, em casa pode pegar na mão, porque está tudo certinho. E vamos que vamos, amém? Então eu quero orar pela palavra desta noite. Hoje nós vamos entrar na última palavra da série,
que é sobre esperança. Falamos na primeira semana sobre esperança para vencer os desafios da vida, sobre enfrentar. O segundo semana foi para investir. Na terceira semana falamos sobre construir. E hoje vamos falar sobre fortalecer, construir relacionamentos saudáveis. E você pode pegar a sua Bíblia, abrir lá no Salmo 30, versículo 5. E eu tenho certeza que Deus vai falar mais e mais ao seu coração. Já esteve conosco aqui, mas já foram embora. O nosso irmão Antão, a nossa irmã Mara. E eles realmente são bênção na vida da igreja, na vida da congregação. E você também está presente. Então vamos lá, pela palavra de Deus. Salmo 30, versículo 5 diz assim: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Salmo 119, vá lá para Salmo 119, versículo 14. Salmo 119, versículo 14 diz assim: tu és o meu abrigo, o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Glória a Deus. Nós vamos estudar no texto de hoje sobre esperança para construir relacionamentos saudáveis. Você sabia que você não foi chamado para viver só? Você sabia que você não foi chamado para viver numa ilha? Você pode observar por próprio Adão, quando Deus criou Adão, ele olha para Adão, olha para toda a criação, e na Trindade eles dizem: não é bom que o homem esteja só. E ali, a partir daquele momento, Deus faz, a partir de Adão, ele faz Eva para relacionar com ele. E é importante que nós vamos trabalhar esses níveis de relacionamento. A importância de eu construir relacionamentos saudáveis. Como isso faz bem para a minha vida. No primeiro ponto que nós vamos trabalhar, você pode ver que nós temos que trabalhar, ter esperança, dedicar, esperar, investir, para ter grandes relacionamentos na nossa vida. Então o primeiro ponto é isso: grandes relacionamentos em sua vida, na minha vida, na nossa vida, que está lá em Neemias capítulo 1, versículo 3 e 4. Observe bem: eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. O que tem a ver esse texto com a nossa mensagem? Tem tudo a ver, porque nós vemos aqui Neemias, que era um copeiro ali no palácio real. Ele estava servindo, ele foi levado de cativeiro, e dentro desse contexto ele recebe a notícia. Ele pergunta como estava ali a sua terra natal, como estava a sua família, como estavam as pessoas. E aí, quando ele recebe a notícia, ele cai em prantos, sabe? Mesmo Neemias ali no cativeiro, nada roubou a sua esperança. Por quê? Porque Neemias tinha um coração voltado para Deus e para as pessoas. Quando nós temos relacionamentos, nós não desistimos diante das adversidades, nós não desistimos diante das lutas, porque nós sabemos que nós temos pessoas, nós temos Deus, nós temos pessoas que sonhamos, que acreditamos, que investimos. E Neemias, ele mostra aqui que não era um homem solitário, não era um homem excluído, não era um homem que vivia na solidão, mas ele vai e ele mostra que ele tinha um relacionamento primeiramente com Deus. Neemias, ele se preocupa em dizer lá no versículo 5, no capítulo 1, versículo 5: então eu disse ao Deus dos céus, ó Deus grande e temível, fiel à sua aliança e misericordioso para aqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. A primeira coisa, quando Neemias, ele ouve essa notícia, ele vai para o seu primeiro amigo. Quem é o primeiro amigo de Neemias? Deus, Jesus, El Shaddai, Adonai. E ele diz claramente: Deus, olha, quem tem, meu querido, preste atenção, quem tem intimidade com Deus, tem com quem conversar nos momentos mais difíceis da vida. Neemias, ele recebe uma notícia terrível, mas Neemias não vai para uma caverna. Neemias vai direto para aquele que ouve a nossa voz, aquele que conversa conosco. Neemias vai direto para Deus, ele conversa com Deus. Neemias tinha Deus como amigo,
como aquele que ouve, como aquele que atenta. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas no momento da adversidade, eles se isolam, eles param de orar, eles param de ler a Bíblia. Não faça isso. A primeira pessoa que você deve recorrer no momento da adversidade é o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é seu amigo. O Senhor, Ele tem, aos anos da sua caminhada, Ele tem investido num relacionamento. E você também deve investir nesse relacionamento, construir esse relacionamento saudável com Deus. Não se relacionando com Deus com aquilo que Ele pode te dar, mas pensando sempre que Deus é suficiente para suprir todas e quaisquer necessidades na minha vida. Aleluia. Outra coisa que nós vemos no Neemias, que ele busca também na sua família biológica. Ele diz lá no versículo 5 do capítulo 2: se for do teu agrado, rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruir. Neemias, ele mostra aqui o quê? Um relacionamento saudável que ele tinha com a sua família biológica. Meus queridos, em tempos de pandemia, temos sempre ouvido, escutado pessoas falando como que tem sido adverso esse momento. Na mídia, tem falado até como que as famílias estão tendo violência doméstica. Sabe por quê? Porque esse valorizar, o desenvolver, o fazer um relacionamento saudável familiar, ele necessita de construção, ele necessita de dedicação, ele necessita realmente de que você invista. O outro ponto que nós podemos ver na vida de Neemias, dentro desse relacionamento que ele criou aqui no primeiro ponto, é com sua família da fé. Meus irmãos, tenha irmãos para repartir com você seu coração, o seu pão, a sua visão. É muito bom ter irmãos na fé. É muito bom você partilhar aquilo que você sonha. É muito bom você saber que você tem uma família da fé que não te deixa sozinho. Você que está aí agora, você sabe que você não está sozinho. Tem pessoas que estão servindo a você para você receber a palavra de Deus. Tem pessoas que estão sonhando junto com você. Tem pessoas que, se você deixar o seu nome aí nessa transmissão ou pós-transmissão, elas vão estar orando por você, porque quando você reparte, você desenvolve um relacionamento com os irmãos na fé, tudo é diferente. Hoje nós estamos aqui e depois de tudo que isso começou, é a primeira vez que o nosso irmão Antão veio aqui no templo para partilhar, para congregar. E no momento que nós estávamos esperando aqui, na dinâmica do culto, eu vi ele ali parado, ele levantou as mãos, ele adorou, e o coração dele, eu vi a alegria que ele estava de estar aqui na casa do Senhor. E isso é fruto de desenvolver. Eu fiz questão de hoje pegar aquelas placas, porque sempre tem pessoas que querem repartir com os irmãos aquilo que tem recebido, e isso é muito bom, isso faz parte. Meu querido, você não pode destruir as amizades da fé, mas você precisa a cada dia crescer o seu relacionamento. Você não pode se fechar numa panelinha, você precisa desenvolver e deixar de ser panelinha e criar um grande caldeirão, uma grande panela onde cabe todo mundo, e todo mundo come junto, e todo mundo partilha junto, e todo mundo vai à frente. Aleluia, glória a Deus. E também Neemias se preocupa com seus amigos. No versículo 11, 12, diz assim: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns irmãos dos meus amigos. Ninguém, preste atenção nisso, vai estar no telão, eu quero que você esteja atento a isso. Ninguém pode fazer algo grande sozinho. Tenha esperança para construir. Você precisa de pessoas. Tenha amigos para chorar junto, amigos que você pode trazer para o seu abraço, para dentro do seu braço, amigos que realmente vão estar aí, dizendo assim: nós estamos juntos, nós vamos vencer, nós vamos caminhar. Oh, aleluia. Meu querido, esse tempo agora não é um tempo de se distanciar, mas é um tempo de fortalecer as nossas amizades, os nossos relacionamentos. O ponto 2 diz o seguinte: você precisa ter relacionamentos saudáveis para quê? Para construir grandes sonhos de Deus, ou com Deus. Grandes sonhos com Deus. Olha o versículo 1 a versículo 5, diz que
Neemias estava ali e ele compartilha com o rei Artaxerxes o que ele estava sonhando e o que ele estava acreditando, o que Deus tinha colocado no coração dele. É tanto quando ele recebe a notícia, o rei fala: o que eu posso fazer por você? E ele ora a Deus, e ele conversa com Deus, e ele diz: Senhor, se for do teu agrado, me permita que eu possa reconstruir a cidade, a minha cidade, a cidade dos meus pais, a cidade dos meus irmãos, a cidade dos meus amigos. Me permita, caia isso. E isso a Bíblia diz que o rei, ele ouve aquilo, e quando ele tem a proposta do que ele poderia fazer, a primeira coisa que Neemias faz, ele ora a Deus, ele conversa com Deus, aquele de construir, desenvolver um relacionamento saudável. Neemias, ele ouve de Deus, e aí ele faz a proposta: me permita, ó Senhor, me permita, ó Rei, eu reconstruir a cidade. Meu querido, eu estava estudando essa mensagem, e essa mensagem está sendo compartilhada em muitos lugares do nosso país, em muitas igrejas, e eu penso que esse homem, Neemias, era um copeiro do rei, era alguém que estava ali, não era um principal do palácio, mas era um copeiro, alguém que servia o vinho, alguém que estava trabalhando no serviço. Mas quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ela realmente caminha com Deus, ela vai sonhar grandes coisas, ela vai saber que na força dela ela não vai conseguir, mas com Deus ela vai aliante, ela vai mais. Sabe, meu querido, sonhe mesmo que a situação esteja contrária. Sonhe. Se você sonhar, Deus, estando em concordância com a vontade de Deus, Ele vai proporcionar que você alcance esse sonho. Mas você não pode deixar de sonhar. Muitas pessoas dizem assim: mas eu sou apenas o fulano tal, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas você tem Deus, e quem tem Deus tem tudo. E quem tem amigos tem tudo, e quem tem fé tem tudo, e quem tem relacionamentos saudáveis tem tudo. Você pode observar que quando uma pessoa ela chega numa cidade, e ela chega ali, não tem família, não tem familiares, mas ela é da família de Jesus, ela vai para uma igreja, e ela chega nessa congregação, ela é abraçada, ela é acolhida, ela é suprida, ela é protegida. Por quê? Porque isso faz parte de caminhar em Deus. Então, esse segundo ponto, nós podemos falar: sonhe grande. Sonhe grande, porque Deus vai proporcionar para que você possa alcançar esses sonhos que Ele coloca no seu coração, mesmo que esses sonhos sejam para os outros impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia, glória a Deus. O ponto 3 diz: grandes projetos para além de si mesmo. Neemias capítulo 6, versículo 3, diz assim: estou executando um grande projeto e não posso descer. Olha, meu querido, Neemias, ele começa a trabalhar, ele começa a reconstruir os muros, reconstruir tudo aquilo que ele tinha como proposta, e de repente começa a chegar chegar inimigos, conversa fiada, intimidações. Mas Neemias, ele manda um recado. Eles diziam: desce daí, Neemias, precisamos conversar com você. E Neemias diz assim: eu não posso descer, porque eu estou realizando um grande projeto. Neemias não estava preocupado consigo mesmo só, mas Neemias estava fazendo algo para construir, para além da sua vida, além da sua família, para que todos pudessem ser abençoados. Meu querido, construa algo, esteja ocupado com algo que vai além de você mesmo. Esteja investindo em algo que vai além de você. Esteja investindo em algo que vai além da sua família. Pense no que você pode deixar. Meu querido, depois que tudo isso passar, qual história você contará? O que você vai dizer para os seus filhos? Se você passou tudo diante disso tudo com muito medo, com muita temor, com muita falta de fé, ou você vai deixar para os seus amigos, para a sua família, para as pessoas dizer assim: não, veio, aconteceu, mas nós vencemos, e nós temos testemunho para contar de como Deus é bom, de como Deus nos fortaleceu, de como pessoas nos ajudaram. Meus irmãos, que história vamos deixar que vão contar de nós? Qual o legado que estaremos deixando? Que história estarão relatando sobre nós? Nós hoje estamos estudando sobre a vida de Neemias, um homem que poderia muito bem ficar lá no seu palácio,
servindo numa boa, na sua zona de conforto, mas ele sai de tudo isso para fazer projetos além de si mesmo. E Deus te chamou para você ir além de você mesmo, para que você vá a lugares mais altos, a investir em coisas maiores, para abençoar pessoas, abençoar cidades, abençoar a nossa nação, em nome de Jesus. O quarto ponto diz o seguinte: você precisa de esperança para construir pontes para melhor servir as pessoas. Olha o que está escrito em Neemias 2:8. E também me dê a carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das pontas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu a meus pedidos. Olha que maravilha, meu querido. Você precisa de uma rede de relacionamentos para caminhar nesta jornada. Você precisa construir relacionamentos profundos. Você precisa investir nesses relacionamentos. Você precisa de pessoas que vão te ligar a outras pessoas e que vão ser pessoas que vão abençoar não somente você, mas muitas outras. Você já parou para pensar como que Deus já colocou pessoas na sua vida? Como que Deus já colocou até mesmo pessoas que elas iam abençoar a sua vida através de outros? Seria uma network, uma rede de relacionamentos. Mas lembre-se sempre, equilíbrio em unir, equilíbrio nos relacionamentos, equilíbrio no que vai fazer, porque você tendo equilíbrio, você sempre terá pessoas que vão ser motivo de você abençoar e de você ser abençoado. Por último, eu quero falar sobre o ponto 5, um legado de fé para os outros. Neemias 6, versículo 15 e 16, diz assim: o muro ficou pronto no dia 25 de Eui, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso. Todas as nações vizinhas ficaram aterrorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Olhe para cá. Quando tudo terminar, tudo o que você fez, para o que será? Quando tudo terminar, quando tudo o que você fez, para o que será? Meu querido, nós precisamos entender que nós estamos nesta vida aqui com um propósito. Você já parou para observar? Em muitos lugares não há nenhum memorial para pessoas que vivem criticando os outros. Você nunca viu uma homenagem, um memorial, troféus para o crítico do ano? Você nunca viu um memorial, uma estátua, um legado para aquela pessoa que sempre vive apontando o erro dos outros? Mas você vai ver sempre um memorial, você vai ver sempre escritos, você vai ver sempre uma exaltação a pessoas que fizeram, a pessoas que botaram a mão na massa, a pessoas que pagaram um preço, a pessoas que gastaram a sua vida em favor de algo, com um propósito na vida. Meu querido, você precisa deixar um legado de fé, um legado de fé para os seus filhos, para o seu marido, para as pessoas que estão à sua volta, para os seus amigos, de você dizer assim: eu não sirvo um Deus de história, mas eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Ele fez na minha vida e eu tenho certeza que Ele vai fazer na sua vida. Eu posso orar por você. Você tem atitude de dizer assim: não, eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu estou firmado. Eu sei em quem o meu coração está depositado. Meu querido, não são as circunstâncias que nos destroem, não são os desafios da vida que nos destrói. O que nos destrói é a falta de Deus no seu devido lugar, é a falta de amigos, é a falta de relacionamentos duráveis. Você já orou hoje? Você já conversou com as pessoas hoje? Você já venceu situações adversas? Porque relacionamentos não é apenas quando tudo está certo, quando não dá uma confusão.
Sabe, um casamento ele não é construído só quando todo mundo diz amém, glória a Deus. Mas um casamento é construído também quando há adversidades vencidas. Um casamento também é construído, famílias são construídas, igrejas são construídas quando nós superamos as nossas limitações e vencemos os nossos erros e crescemos juntos. Sabe, meu querido, não teria o melhor ponto para nós terminarmos essa nossa série de mensagens, porque eu preciso de você e você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo, como diz o cântico do cantor cristão, ou de um cântico bem aí mais avançado em idade. Nós precisamos construir relacionamentos. Você já parou para pensar quantas pessoas gostariam de hoje estar abraçando uns aos outros e não puderam abraçar? Você já parou para pensar quantas pessoas elas poderiam estar hoje aí celebrando, mas veio algo que mudou tudo? E algumas pessoas falam assim, e agora? E agora, aquilo que tem alicerce, aquilo que tem fundação, aquilo que é consistente, vai permanecer e vai crescer mais ainda. Mas aquilo que não tem fundação, aquilo que não tem alicerce, vai se ruir de verdade, vai mostrar realmente o que estava. Meu querido irmão, filho na fé da Igreja Batista Ágape, você faz parte desta casa. Deus te plantou aqui, e Ele te plantou porque Ele sabe que você tem um valor, e nós sabemos também que você é importante, nós sabemos que precisamos de você, e há muitas e muitas pessoas que precisam que você desenvolva esse relacionamento com Deus, porque quando a gente recebe de Deus, nós transmitimos para os outros. Então eu recebo do céu e transmito para aqueles que estão na terra, e Deus quer que eu e você venhamos a desenvolver isso, e a cada dia mais nós possamos ajudar uns aos outros, não procurar apontar defeitos, não procurar briga com todo mundo. Tem gente que vive brigando, tem gente que vive na TPM, tem gente que vive, sabe, com inimizade com todo mundo. Meu querido, é tempo de abraçarmos, talvez virtualmente, mas é tempo de crescermos nos nossos relacionamentos. Não adianta nada uma pessoa viver tomando café na casa do outro e não ser verdadeiro no dia a dia. Não adianta um casal dormir um com o outro, fazer sexo e tantas outras coisas, se eles não são íntimos um do outro. Não adianta nada amizades que nós temos de irmandade, se nós apenas damos o paz do Senhor, mas se essa paz não é verdadeira no nosso meio. Nós precisamos desenvolver, construir isso, estabelecer, para que nós possamos manifestar a glória de Deus aqui nesta terra. Eu quero orar por você, eu quero ministrar uma palavra de transformação. Se você é aquela pessoa que quer o seu mundinho, é a hora de você sair do seu mundinho e se relacionar e desenvolver amizades. Eu não estou falando que você tem que ser amigo de todo mundo, mas até do seu inimigo, a Bíblia diz que você deve orar, você deve realmente interceder. Imagina daqueles que estão perto de você. Meu querido, é tempo de crescer. Quando você tem amigos, você cresce. Quando você tem amigos de verdade, esses amigos ajudam você a crescer. Quando você tem a fé verdadeira, quando você tem Deus se relacionando diariamente com você, Ele vai te ensinar, dia após dia, a ser um melhor pai, a ser um melhor filho, a ser um melhor cristão, a ser um melhor nessa terra. E aí, depois de tudo terminar, que legado vamos deixar? Eu quero convidar o pessoal do louvor que vai estar ministrando um cântico, e depois desse cântico nós vamos orar pela sua vida. E eu quero orar hoje pela sua casa. Você chama as pessoas aí, se tiver alguém da sua casa que estiver fora da sala, chama aí, porque após esse cântico eu quero orar pelas famílias. Nós vamos pegar as mãos, nós vamos dar as mãos e vamos orar como família. O Ministério de Louvor da Ágape vai estar ministrando um cântico. Posteriormente, vamos estar orando pela sua casa. Você não precisa buscar um copo d'água, você não precisa buscar nada de amuleto espiritual. Você precisa apenas unir a sua fé com a minha, e nós juntos vamos orar e interceder pelas famílias.